Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá voltar à nossa aula de R, né? Hoje a gente vai entrar na nossa penúltima aula de R. Vai ficar faltando apenas uma aula, que é a parte de tabela e gráfico, tá? Isso eu vou preparar junto e após da nossa introdução à estatística, tá? Então, a gente vai aprender como carrega bancos de dados hoje no R, como trabalha essa parte de banco de dados, tá? E em seguida a gente vai, né, aprender um pouquinho de introdução à estatística, volta para a estatística no R, né? E tem umas coisinhas a mais que vou preparar para vocês, ok? Então vamos lá, né? Hoje a gente vai ver a parte de conjuntos de dados, né? E a gente pega um pouco da ideia, né? O gancho de fatores, de vetores que nós já vimos, né, nas aulas passadas, tá? Para poder encaixar aqui, para poder organizar essas ideias, tudo dentro do conjunto de dados, tá? Então vamos lá. Bom, então a referência que a gente faz aqui para conjunto de dados no R são os data frames. Tá? Os data frames aqui são referenciados como sendo nossos bancos de dados. Ele tem esse estilo matricial aqui, né? E o nome diz estilo matricial, pessoal, porque ele vai ter linha e coluna, tá? A diferença, inclusive, da matriz para o data frame é porque eu consigo colocar na coluna várias variáveis de tipos diferentes, tá? Ou seja, eu posso colocar um vetor numérico numa coluna, eu posso colocar um vetor caractere numa outra coluna, não tem problema, ele vai entender. Na matriz não, na matriz eu só consigo ou botar tudo caractere ou botar tudo numérico, tá? Então, essa que é uma estratégia que a gente vai organizar aqui para poder criar o nosso banco de dados. Ele é fundamental, essa estrutura para nossa análise estatística. A gente vai estar trabalhando com banco de dados o tempo todo, tá? E é assim que você vai organizar. Então, eu peguei aqui um exemplo, né? Para a gente poder trabalhar aqui, que no R, né? Aqui só está mostrando o código para você, mas eu peguei aqui, ó, n igual a 6, então eu vou ter 6 linhas, tá? Aí eu estou perguntando aqui, ó, o meu x é uma repetição do 10 n vezes, o y é uma sequência de 1 até 10 com 10 elementos entre 1 e 10, né? O z é uma sequência de 0 até 1, né? Também com 6 elementos de 0 até 1, e aí eu coloquei alguns vetores de caractere para a gente poder colocar. Então, com P, o nome do pessoal, eu coloquei Paulo, Adriane, Maricelma, João Pedro, Aítala e o Gustavo, né? Alguns times de futebol, né, que a gente possa vir a torcer, tá? E alguma da a nossa profissão, né? Então, eu não sabia a profissão de vocês, coloquei como aluno, né? Então, a minha, sempre coloquei na ordem, né? São as minhas características aqui, aluno, 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 né? E eu como único professor, tá? Então vamos lá para o R para a gente ver como é que a gente organiza isso, né? Vamos pegar esse código para a gente poder copiar, né? Lembre de tirar o sinal de maior, né? Meu script já está aqui, tá bonitinho, como a gente sempre faz, né? Não esqueça de tirar essas informações daqui, tá? Para a gente poder trabalhar. Então, observe que eu tenho, né, vetores de caractere, vetores numéricos, tudo separados, né? Observe que ele muda, né, a questão de acentuação aqui, né? O R ele tem essas coisas complicadas, né? Codificação, tá? Então, ó, tá aqui, né? Eu vou rodar isso aqui tudinho. Pronto. Então, eu posso juntar num objeto só. E essa estrutura de juntar num objeto só, que é que eu chamo de data, né, frame, que é um conjunto de dados, tá? É um frame de dados que nós vamos trabalhar aqui. Então, por exemplo, eu posso juntar, eu vou dizer aqui, ó, dados, né? É quem? É data. Ponto, olha só, ele já completa para mim, ó, data.frame. Aí eu digo, né? Quem que é a primeira coluna do meu banco de dados? A primeira coluna é o x aqui. Aí eu digo, olha, x igual, né, a esse x. Pronto. Então ele já vai fazer referência e dizer o seguinte, olha, a primeira coluna aqui ela é x, né? E na verdade eu estou atribuindo a essa coluna x aqui esse vetor aqui, né? De 10 repetidos 6 vezes, tá? Eu vou continuando, né? Y igual a coluna Y, esse vetor Y, Z igual a Z, né? Aqui são os nossos nomes, mas eu coloquei como nome P aqui. Então, o que que a gente pode fazer, né, nessa situação? Eu posso dizer assim, olha, não quero botar P, quero botar, ó, nomes, né? Nomes.
Então, a minha coluna, o nome da minha coluna agora passa a ser nomes, tá? Cada vez que eu separo aqui em vírgula, né? As vírgulas aqui, eu tô, né, colocando uma coluna diferente, né? Então, vou botar aqui, esse aqui é igual a P, né? J são os times, né? Então, times igual a J. Eu poderia ter colocado lá também, né? Só coloquei como... não botei lá, aqui logo, né? Mas eu poderia ter feito isso, né? Sem problema algum. Aqui eu vou botar profissão, né? Evite de botar tio, essas coisas todas para poder facilitar, né, depois. Né? E evitar a questão da codificação, como a gente viu ainda agora, né? O erro que ele fala, por exemplo, aqui o João tá com tio, que é errado, tá? Então eu vou rodar isso daqui e vou pedir depois, ó, dados, tá? Ó, vou rodar isso daqui e pedir os dados aqui, ó, tá? Então observe, ó, ele colocou agora tudo no formato de coluna, ó, tá? Então, deixa eu rodar tudo de novo aqui. Ele pegou o João que estava compilado aqui, ó. Ele estava com um tio estranho aqui, tá? Então, eu vou limpar tudo aqui e vou rodar de novo. Pronto, tá? Ele volta ao normal. Tudo bem? Né? Então, tem meu vetor X, meu vetor Y, meu vetor Z, tá? Nomes, times, profissão. Então, agora eu tenho um conjunto de dados aqui, né? Que a gente vai poder fazer algum resumo estatístico. Nós vamos aprender ainda a fazer resumo estatístico, tá, pessoal? Né? Então, nós vamos ter algumas ideias aqui, algumas estratégias, tá? Para poder trabalhar, ok? Bom, então esse é o primeiro passo de juntar vetores, né? Num conjunto de dados, né? Isso dentro do R, eu construí dentro do R isso daqui, tá? Então, é uma forma mais, vamos dizer assim, mais simples da gente poder, né, trabalhar criando um conjunto de dados. Então aqui, né, foi o que eu mostrei para vocês, são os dados, né? Coloquei repetição, sequência 1, sequência 2 de Z, tá? É só o nome, você escolhe o nome que você quer colocar. Eu botei lá X, botei Y, botei Z, né? E aqui eu permaneci com o que a gente já tinha, né, colocado a respeito dos nomes, tá? Mas é a mesma, né? Você escolhe o nome da coluna que você quer escrever no seu, né, no seu data frame, ok? Então, a gente tem algumas funções relacionadas aos data frame, por exemplo, né? Vamos lá pro nosso, com o nosso R aqui, né? A função head, o que que ela mostra pra gente, né? Ela mostra os 6 primeiros valores do conjunto, ou as 6 primeiras linhas, né? Se eu pedir head, né, dados, ele vai mostrar o próprio vetor. Por que que ficou igual, né, pessoal? Porque aqui nesse nosso exemplo, né, eu só tenho 6 indivíduos, tá? Só tenho 6, então ele vai mostrar os 6 primeiros, tá? Então eu poderia pegar os 6 últimos, ou os últimos aqui, ó, que é o tail, a cauda, né? Ele vai mostrar os 6 últimos, mas eu só tenho 6, então se eu tivesse 10, 20, né, indivíduos aí, ele mostraria diferente. Professor, mas eu não poderia fazer a consulta de uma outra forma, né? Eu queria pegar os 2 primeiros, os 3 primeiros. Pode. Então, ó, uma forma como aqui a gente tem, né? Vou até botar aqui, né? Consulta de dados, tá? Então, eu posso consultar no formato de matriz, porque olha só, dados, né? E se eu botar uma linha, uma vírgula bem aqui, ó, antes da vírgula eu tenho as linhas e depois da vírgula eu tenho as colunas, tá? Se eu deixar assim, ele tá pegando todas as linhas e todas as colunas. É sempre linha coluna, igual matriz, né? Para quem não tá lembrado, né? Matriz, né? Sempre é aquele LC, linhas e colunas. Então, por exemplo, eu posso pegar, ó, quero pegar só a linha 1 e todas as colunas, ó. Eu vou rodar aqui, ó. Pronto, ele pegou só a linha 1, tá? Posso, por exemplo, pegar só a linha 2, ó, do meu banco de dados. Ó, tá? Ou eu quero, não quero pegar de um por um, né? Eu quero usar um vetor aqui dentro. Não tem problema, eu quero pegar as 3 primeiras. Então, de 1 até 3. Pronto, peguei as 3 primeiras colunas. Primeiras linhas, tá? Então, essa é uma forma de você, né, consultar as linhas, né, de um data frame. Dessa forma, você pode fazer consulta de dados, né, no seu
conjuntos de dados. Ah, talvez tenha um indivíduo lá que eu quero saber como ficou os dados dele. Será que foi digitado de forma correta? Né? Foi preenchido de forma correta? Não sei. Vai lá, pega esse indivíduo, seleciona. Eu sei que ele é um indivíduo, né, tal, na linha 10, na linha 20. Dá para consultar esse cara lá, tá? Existem outras estratégias, tá? Mas essa é uma forma bem mais simples de fazer, tá? Vamos lá voltar para o nosso slide. Né? Então, a função head mostra os 6 primeiros elementos, né? A função tail, ela mostra os 6 últimos elementos. A gente viu uma outra estratégia de fazer isso, né? É a mesma ideia. Tanto a head quanto a tail, elas vão mostrar a mesma coisa, mas isso porque eu estou com um conjunto de dados de somente 6 indivíduos, né? Mas ela, para um conjunto de dados maior, né? Mais que 6, ela vai mostrar somente as primeiras 6, e a ideia é só para ver se você, né, conseguiu, tem de estar certo a apresentação dele, se está certo a forma como você está trabalhando esses dados, tá? Então, eu posso usar a função names nos dados também aqui, ó, ele mostra o nome das colunas para gente, né? Então, vamos lá, ó, se eu pedir names, né? Names, dados, né? E rodar aqui, ele mostra o nome das colunas. Tá diferente lá do slide porque eu coloquei nome de coluna diferente aqui. Mas se vou rodar o código exatamente como está lá no slide, vai funcionar e vai apresentar o mesmo nome lá do código do slide. É o nome que está lá no código do slide. Ok? Então, essa aqui é uma outra estratégia, né? Eu posso também call names, row names e gem, né? Vamos lá ver o que que é isso, né? Então, o call names, tá? Vou pedir dados aqui, ó, né? Nome das colunas é a mesma coisa dos names, né? Para essa estrutura data frame, quando você pede a função names, ele vai dar de fato, você vai, na maioria das vezes, vai estar interessado no nome das colunas, não no nome das linhas, e também porque a linha não tem nome, né? Ela tem numeração, que é o primeiro indivíduo, segundo indivíduo, terceiro indivíduo, quarto, quinto, sexto, né? Não vai ter muita utilidade, dependendo da situação, óbvio, para data frame, tá? Mas a gente pode pegar aqui, né? Row names, que é o nome das linhas, né? De dados. Tá, então, ó, como eu falei, vai pegar a numeração, né? Se isso interessar para você, né, como alguma estratégia, beleza, tranquilo. Uma outra função legal é a função dim, né? A função dimensão, que é justamente a ideia de dimensão, eu quero saber quantas linhas e quantas colunas eu tenho no meu conjunto de dados. Por exemplo, né? Estou digitando, acabei perdendo a conta aqui, tudo e tal, e eu quero saber em quanto ficou, né? Então, beleza. Então, ele vai me retornar um vetor aqui, né? Sempre de dimensão 2, tá? Em que aqui, na primeira posição aqui do meu vetor, eu tenho o número de linhas, né? E na segunda vai ser o número de colunas. Professor, como é que eu posso, né, me certificar disso? Tá aqui, ó. Né? Se eu pedir aqui dados, né? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Pronto, tá aqui, 6 colunas, né? E aqui eu tenho também 6 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Tá? Então a função dim, ela vai variar de acordo com o que você tiver de quantidade de linhas e colunas no seu data frame. Ok? Vamos lá voltar para o nosso material, tá? Então essa a gente tem essas funções, né? São úteis dependendo do que você estiver fazendo, né? Ah, eu quero saber o nome das colunas para eu poder depois consultar. A gente vai já mostrar uma forma de consultar colunas aqui, né? Bom, vamos pegar aqui, né? Fazer consulta pelo nome. Eu fiz consulta pela linha, né? Agora bora fazer consulta do nome das colunas, tá? Então, por exemplo, agora ao invés de eu consultar as linhas do data frame, eu posso querer consultar um conjunto de colunas. Então, por exemplo, né, se eu quiser pegar somente a coluna dos nomes, ó, aí eu tenho que botar o nome aqui, ó. Pronto. Tá aqui a coluna dos nomes, ó. É um vetor, né, que é esse vetor bem aqui, tá? Eu posso consultar, como eu fiz, assim como eu fiz, né, para as linhas e pegar um vetor, né, eu posso consultar aqui também, ó, tá? Tem que estar entre aspas, porque é caractere, tá, pessoal? Né? Pronto. Então, salvo aqui, ó. Pronto, eu consigo fazer como fosse um subconjunto, né? Então, eu tenho um subconjunto de variáveis do meu conjunto real aqui.
né? A pessoa consegue guardar isso no objeto? Consegue atribuir, se for do seu interesse, né? Guardar isso aqui num outro lugarzinho separado, né? Para utilizar mais tarde ou para trabalhar em cima dele, pode também, problema nenhum, tá? Então, é um subconjunto. Professor, mas eu não queria fazer consulta com o nome, eu queria fazer consulta com os números, assim como o senhor fez lá com as linhas. Dependendo da situação é até complicado, né? Porque, por exemplo, né, olha, para você vai ter que saber exatamente qual é a posição desse cara aqui na coluna. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. Então, você vai ter que ter esse tipo de noção, né? Para ter que colocar o número exatamente. Então, é a quarta e a quinta coluna. Tá? Aí você roda, vai dar o mesmo resultado, tá? É o mesmo resultado, mas em geral, né? Se você tiver nomes, fica muito mais fácil, tá? Muito mais fácil mesmo. Assim, eu mostrei um subconjunto, mas eu posso também, pessoal, né? Eu posso também fazer consulta, ó, dados e usar o dólar, né? O cifrãozinho. Então, o cifrãozinho, olha só o que acontece. Ele abre uma caixinha para mim aqui e diz aqui, olha, isso aqui está te permitindo acessar todas as colunas, né? Óbvio que de forma individual, né? Desse conjunto de dados que eu chamei de dados. Tá? Então, eu quero a coluna X. Pronto. Aí você vai rodar aqui X, ele já dá o vetor X. Né? Eu quero, por exemplo, dados, né? Eu quero dados da profissão. Vou lá e rodo. Pronto, tá aqui. Então, eu consigo acessar de forma individual usando o cifrãozinho. Né? Então, essas são algumas funcionalidades que a gente tem para acessar colunas, acessar linhas, né? Porque muitas das o que que a gente vai, o que que vai acontecer? A gente vai carregar esse banco de dados de fora para dentro do R, né? Então, eu vou ter um conjunto de dados num arquivo de texto, num arquivo de Excel, né? Depois que eu passar para dentro do R, a gente vai poder fazer esse tipo de funcionalidade, né? E saber se ele leu direito as nossas variáveis, o nosso banco de dados, para conseguir trabalhar direitinho, tá? Vamos lá voltar para o nosso slide, ok? Bom, isso eu acabei de mostrar para vocês, né? Já tinha mostrado, inclusive, como acessar o número de linhas a partir de vetor, de um vetor, né? Nas linhas, né? Acessando com dólar, tá? Então, essa é uma estratégia legal de se fazer, ok? Agora, vamos ver, né? Uma vez que a gente viu essas manipulações, vamos ver como é que funciona a ideia de importação de dados, ou seja, você vai trazer informações de fora para dentro do R, tá? Isso é o que mais vai acontecer. Você vai, por exemplo, fazer um Google Formulário, que é o que a gente vai aprender aqui. Isso é uma das minhas propostas para vocês. Vai fazer um Google Formulário, vai ter uma planilha do Excel, vai querer ler essas informações dentro de um software para poder fazer resumos, né? Fazer, ter informações resumidas através de tabelas, através de gráficos, né? Dos seus dados. Vou mostrar algumas estratégias aqui. Eu vou mostrar uma antiga, tá? Provavelmente só para a gente poder inicializar, mas vocês não vão utilizar isso daqui, isso eu garanto, tá? Eu acho que vale importante ter o conhecimento, tá? Disso para uma outra, para outros casos, mas tem coisas mais recentes, né? Tem pacotes bem legais, mais recentes, super simples de utilizar e eu vou mostrar também para vocês, tá? Então, a gente tem uma primeira função e simples aqui é a função scan, né? A função scan você vai, por exemplo, eu quero criar um vetor, né, dentro do R. Tá, beleza. Então eu posso usar a função scan, eu vou digitando esses valores, né? E no final das contas, né, eu digito Enter duas vezes, à medida que eu vou, uma vez eu vou digitando Enter para adicionar o valor, duas vezes para parar de adicionar. Tá? Então eu consigo, na verdade, trabalhar com a função scan para criar um vetor, tá? Então, eu pedi para você não rodar sem o coisa aqui, porque quando eu rodo a função scan, que eu preparo aqui o material de vocês, né, ele abre uma janelinha e ele vai parar o R e ele só vai continuar com o R depois que eu adicionar os valores. Então, por isso que eu coloquei aqui o jogo da velha, que é um comentário. Mas antes de colocar lá no R, olha só, né, usando, então agora a gente está na parte de importação, né? Então, importação, né? E aqui a gente tem a função scan. Então, ela vai escanear o que eu tenho de dados para poder trabalhar. Então, por exemplo, meu X agora, vou botar meu X para receber.
a função scan, né? Quando eu rodar, ó, ele fica esperando aqui, ó. Viu? Ó, ele fica esperando. Eu vou botar aqui, ó, 10, dou enter, né? Vamos supor que isso aqui seria a idade de crianças, né? Então 10, 9 anos, 5 anos, 6 anos, né? Sei lá, 9 anos, 7, 5, 6, 8, pronto. Professor, acabei meu banco de dados. Vou botar 7 aqui, pronto. Acabei meu banco de dados com 10 crianças. O que que eu faço? Você vai apertar o Enter sem digitar nada, tá? Pronto, ó. E leu 10 valores. Aí quando você pede o X, ó, tá aqui a idade. A função readTable, né, ela é uma forma mais simples de importar banco de dados, né? É readTable porque eu vou usar um arquivo, né, através de uma tabela de dados de um arquivo de texto, né? Ou eu posso ler através de um read, que a gente chama de read CSV, que eu estou usando um dado separado por vírgula. Então, as colunas dos dados, né, elas são separadas por vírgula, né? Na verdade, por ponto e vírgula, tá? Então, a ideia aqui é super simples, né? E a gente vai ter que lembrar daquela ideia dos diretórios que a gente fez, né? De criar uma pastinha, de deixar o banco de dados nessa pastinha, né? De abrir o script do R do diretório que você quer trabalhar, né? Para você de fato conseguir identificar onde está esse banco de dados, tá? Então, se você está com o seu script aberto, né? E abriu ele da pasta, né? De onde está, então ele já definiu o diretório como sendo aquela pasta lá, né? Da sua aula que você está trabalhando, tá? Então, a estratégia eu vou disponibilizar depois dos bancos de dados para vocês, né, exemplificarem e se divertirem aí também, tá? Então, eu tenho duas estratégias aqui, uma função readTable e outra função readCSV, tá? Como eu expliquei, né, ambas vão fazer a leitura do banco de dados, só que aqui no formato de texto, aqui no formato, né, tipo Excel, né? A gente tem esses dois caminhos, tá? Então, como é que isso vai acontecer, né? Deixa eu abrir aqui. Eu tenho, por exemplo, o banco aula, esse arquivo XLSX, ou pode ser um arquivo XLS, se você tiver um Excel, né, mais antigo, tá? Então, olha só, né? Eu tenho esse conjunto de dados aqui no Excel, tá? Tá aqui, né? Então, se você não tiver conhecimento de um leitor de banco de dados, né, dentro do R, para poder ler essa extensão XLSX, tá? E vai ter que fazer o recurso do read table ou read CSV. Aí a estratégia vai ser essa que eu vou mostrar para você agora. Então, vamos criar aqui um arquivo de texto, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar esse cara aqui, tá? Eu já tenho um arquivo de texto que é o banco aula txt, ó, tá? Ó, quando eu abrir aqui, abriu um bloco de notas para mim, ó. Então, vou jogar ele aqui dentro, tá? Professor, eu mexo alguma coisa? Nada. Não mexa absolutamente nada, né? Só pegue e salve, tá? Então, esse é o meu arquivo de texto que a gente vai fazer a leitura lá no R, tá? Eu vou aproveitar para criar também um arquivo CSV para você e mostrar como é que funciona. Então, ó, eu venho aqui em arquivo, né? Salvar como, lá no meu local de aula, lá no, nas métodos quantitativos, ó, e bem aqui embaixo, né? Depois, abaixo do nome, eu tenho, né? Só tirar aqui o XLSX, né? Abaixo do nome tem um tipo aqui. Esse tipo você vai modificar para CSV separado por vírgula. Existem várias extensões que você poderia, né, salvar o seu conjunto de dados, tá? Aqui, né, é o CSV separado por vírgula, tá? Clicou aqui, pessoal. Eu já tenho um banco lá, CSV separado por vírgula, tudo e tal, mas eu vou mostrar para você como é que funciona a criação desse banco de dados, tá? Então, eu tive que deixar porque para preparar a aula para vocês, né, eu preciso disso. Então, ele vai pedir para substituir, no meu caso, no seu caso não vai aparecer nada, vai aparecer umas janelinhas aqui, você aperta OK, aperta sim e pronto, tá? Mais nada. Então, observe que aqui a extensão já mudou, né? Eu espero que dê para enxergar aí no vídeo, né? Então eu estou com o banco aula CSV que vai ter as mesmas informações. Então eu tenho, né, 10 informações aqui,
a respeito de indivíduos, tem informações de idade, de gênero e de altura desses indivíduos, tá? Então, essa aqui é a nossa estratégia aqui. Feito isso, né, a gente vai lá para o R. Então, vou usar a função readTable, vou chamar agora de dados, vou chamar aqui dados txt, que eu estou pegando o arquivo de texto, tá? Então, vamos lá ver como é que isso funciona, né? Então, eu tenho a read.table, né? O que acontece aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que ver, pessoal, são os argumentos da função para a gente poder saber utilizar. E isso está lá no nosso slide, né? Para a gente poder enxergar. Olha só, né? O primeiro argumento aqui que eu tenho é o arquivo. É o arquivo que eu quero ler. Se é o nome do arquivo, nome no R é um caractere, então tem que estar entre aspas, tá? Então eu preciso dizer, eu preciso passar para ele, eu vou mostrar já já para você como é que isso funciona. Esse header aqui, né, ele é um argumento lógico, falso ou verdadeiro, ou seja, né, ele está dizendo aqui por default, né, por padrão, já falso, ou seja, ele está dizendo que a primeira linha do teu banco de dados não representa o nome das colunas. Epa, mas professor, lá no banco de dados tem o nome das colunas. Ah, é? Então, se tem, você muda para true, tá? Então, se a primeira linha é o nome das colunas, então tem que ser true bem aqui. O separador, né? Se você está lendo um arquivo de texto, né, e você já sabe, você que criou esse arquivo de texto, a separação que o readTable vai usar por padrão é o por espaço, né? O default é por espaço, mas você consegue mudar a separação da forma que você quiser, né? Então, por exemplo, eu quero delimitado por tab, ele tem o NT, né? Eu quero separado o ponto e vírgula, que é a mesma coisa do CSV, ele faz também, basta você colocar lá, né? E ele vai fazer a troca para você bonitinho, vai organizar. Skip, né? Número de linhas para descartar antes de ler os dados, né? Is, né? É o vetor de índices numéricos e caracteres para especificar o número de para especificar quais as colunas que não devem ser convertidas para fatores, né? String as factor é o número, argumento lógico e os vetores, perdão, né? De caracteres devem ser convertidos para fatores. Então, eu tenho alguns argumentos extras, né? E dentro do nosso data frame, dentro da leitura, que ele já faz algumas coisinhas, né, para a gente. Então, por exemplo, esse último aqui ele é super interessante, porque se eu tenho uma variável caractere, ou seja, uma variável que apresenta classificação, ele já transforma para fator, que é justamente aquela nossa aula de fatores lá. A gente não precisa depois dizer que é um fator, tá? O padrão dele é true, né? Esse que é o padrão dele, então ele já faz isso automaticamente. Mas se você não quiser, tem que colocar como sendo false aqui, ok? Vamos lá ver como é que isso funciona, né? Então, primeira coisa é o file, né? File, eu abro aspas aqui, ó, tá? Aí você deve pensar assim, poxa, professor, mas eu não sei o nome de cabeça. Não tem problema. Se você definir o diretório, eu vou pedir meu diretório aqui, vamos lembrar, que é o getwd, ó. Tá? Meu diretório está lá na aula R e eu sei que meu banco de dados está lá dentro. Então certifique onde está. Se não tiver, salve o seu script, né? E reabra clicando 2 vezes na pasta, né? Abrindo da pasta onde você tem o seu script, tá? Só para facilitar a sua vida. Existem outras estratégias que eu mostrei lá, usando aqui, por exemplo, no caso, para redefinir os arquivos e tudo, né? Mostrar onde é o diretório, mas eu acho que não precisa. Acho que é muito mais simples você indo lá, reabre o arquivo de lá e pronto. Tá? Muito mais tranquilo. Feito isso, né? Abriu o arquivo, tô lá na pasta, beleza. Aí aperta esse botãozinho Tab aqui, ó. Se você for no seu teclado, tem o CTRL, que é o Ctrl, tem um Shift do lado esquerdo aqui, tá? CTRL, que é o Ctrl, tem o Shift, tem o Fixa, que é o Caps Lock, e em cima, do lado do Q, né, é o Tab. Você vai apertar uma vez nele aqui, ó. Tá? Quando você clica no Tab entre as aspas, né, o que acontece? Ele abre todos os arquivos, né, que estão dentro daquela pastinha, ou seja, dentro do seu diretório. Pronto.
Você simplesmente, pessoal, vai lá e vai pegar. Ó, eu vou pegar aqui o banco aula, que é o arquivo txt. Tá, ó, pronto. Tá aqui. Tá? Professor, é só isso que eu tenho que saber dos dados? É. Ah, não sei o nome. Não vou digitar aqui para escrever errado. Não faça isso. Vá lá, pegue o nome do jeito que está lá. Tá? Bom, o segundo argumento aqui é a função header, né? Eu vou colocar como sendo true, ou seja, a primeira linha do meu conjunto de dados, né? Se a gente vier aqui, ó, a primeira linha aqui do meu conjunto de dados, né, é representado pelo nome das colunas, tá? Então eu tenho o identificador de linha, né, a idade, sexo e altura, tá? Tem um outro ponto aqui, né? O separador não precisa, que já sabe que é por espaço, né? Tem um outro ponto aqui que é importante, eu esqueci de apresentar lá, mas é o DEC, que é o decimal, tá? Aqui no R, né? Se eu escrever assim, ó, 1,2, vai dar problema. Porque vírgula aqui, em geral, eu estou separando argumentos, eu estou separando objetos, né? Ou juntando objetos, dependendo da situação, tá? Se eu quiser representar o 1,2 como sendo de fato um decimal, 1,2, eu tenho que digitar aqui 1,2. Tá? Então no R, o divisor de decimal é ponto. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas é importante, né, relembrar isso agora. Por que, que eu estou falando isso? Né? Porque aqui, olha, o divisor de decimal no meu Excel, né, ele é vírgula. Tá? Então, como é que eu vou fazer para o R entender que esse cara aí é uma vírgula, né? Não tem problema. Você vai abrir aspas aqui e vai dizer para ele, olha, aonde tu encontrar vírgula é um divisor de decimal, tá? Então, só isso. Mais nada. Vamos dar um Ctrl L aqui para a gente limpar, né? E vamos rodar o nosso dados txt aqui para ficar bem legal. Então tá aqui dados txt, ó. E olha o que acontece, né? Onde estava vírgula, ele já bota por ponto. Por quê? Porque ele já entende que é 1,65, 1,72 e assim por diante. E todas as outras informações foram lidas, tá? Então, observe, eu trouxe de fora para dentro, né? Eu tenho essa estratégia de trazer de fora para dentro do nosso conjunto de dados. Bom, então, no caso do read CSV, olha só, a única coisa que vai mudar aqui, né, o nome, tá? Read CSV. Vai trocar a função também aqui, ó. Opa, escrevi errado, CSV. E óbvio que eu não posso, né, tá colocando um arquivo de texto aqui, né? Tem que colocar aqui o CSV, tá? CSV. Pronto, ó. Só fazer a leitura normalmente, ó. Faltou colocar o separador aqui, tá? Separador, ponto e vírgula. Pronto. Tá? Então, essa é a função correta, tá? Então, essa que vai ser a forma de leitura. Você escolhe, né, o jeitinho de trazer de fora, né? Deixa eu limpar aqui para não confundir a cabeça de vocês. Então, eu tenho agora o dados txt, né? Tá aqui, e o dados csv tá aqui também. É a mesma coisa, tá? E é para dar a mesma coisa, né, que você tem de informação, ok? Vamos lá voltar para o nosso slide. Bom, então eu expliquei a respeito desses argumentos, né? Então a gente tem, por default, ele já converte vetores de caracteres no caso de fator, né? Existem vários argumentos da função readTable que vai de acordo com a sua necessidade, né? Para você mudar o formato, a respeito dos NAs que nós vimos também na aula passada, tá? O separador é o espaço, na verdade, o separador por espaço é o padrão dele. Se você, no caso da read CSV, você tem que fazer a modificação, tá? Então, dependendo do caso, você vai ter que mudar mesmo, tá? Então, ao utilizá-lo, verifique se o nome das colunas não tem nenhum espaço, né? Se os caracteres nos dados não tem nenhum espaço, né? Cuidado com o espaço em branco, né? Na hora da digitação, a sugestão é que você evite isso, né? Digitar, por exemplo, casa de penhor. Então, casa, espaço de, espaço penhor. Então, aluno, espaço de, espaço português.
né? Aluno do curso de português, ele botar espaço nisso tudo, pode dar um problema, né? Então, se a informação não tiver disponível, incluir o NA, né? Então, essa que é uma das nossas estratégias de trazer dados de fora para o R. Tento mais esses cuidadinhos, né? Essas são as funções mais usuais. E por que que eu estou apresentando elas, né, para vocês? Porque são funções que não precisam de pacote, tá? A gente vai ver uma função que precisa de pacote, mas, por exemplo, numa situação em que você começou agora no R, ou então reinstalou o R e está no local sem internet, dá para fazer carregamento de dados sem precisar de internet, sem problema nenhum, sem baixar pacote algum, né? Basta você fazer essas estratégias, tá? Uma outra estratégia que dá para fazer é usar o File Tools. Eu não gosto, tá? Particularmente eu não gosto, mas acho que vale a pena, né, o conhecimento e saber que existe. Bora lá ver como é que isso funciona, né? Então, vamos supor aqui, ó, eu quero usar, né, o read CSV, eu vou chamar de dados txt de novo, né? E ao invés, né, de eu colocar o nome aqui, eu escrevo aqui file choose e abro e fecho, tá? E aí eu leio aqui, ó, pronto. O que que vai acontecer? Ele vai abrir uma janelinha para mim aqui, ó, viu? Né? Ele tá me esperando aqui, ó, tá vermelho aqui, ó, porque ele tá me esperando, né? O que que foi isso daqui? Basta, né? Ele abriu isso daqui justamente para eu poder, ó, ir lá e escolher qual que é o arquivo que eu quero. Aí abre o arquivo txt, né? Banco aula txt, pronto. Aí ele abriu para mim. Quando eu rodo aqui, né? Ele roda bonitinho para mim, tá? Ele abriu o arquivo que eu mandei ele buscar. É uma estratégia, né? Dá para você fazer para quem não vai utilizar com fins, vamos dizer assim, de programação propriamente dita, né? Acho que talvez seja uma boa ferramenta. Mas eu estou falando assim na questão de programação, para a questão mesmo de você vai ter que ler vários bancos de dados ao mesmo tempo, juntar, mesclar ou coisa do tipo assim mais pesadas, ele já se torna um pouco mais inútil, porque toda vez você vai ter que abrir um arquivo diferente. Ah, eu tenho que escolher. Ah, eu tenho que escolher. Não, você já está no mesmo diretório, basta ir lendo de forma automática, ele já vai buscando já o banco de dados pelo nome, tá? Sem precisar você ir buscar, né? Mas é uma outra estratégia, que é bem legal. É útil pela funcionalidade dele, pela simplicidade dele, né? Mas pode se tornar, né, não tão útil ou até inútil mesmo em outras situações de programação, tá? Vai da situação, né? Posso ter me expressado errado dizendo que não presta a função, não é isso, né? Eu não vejo utilidade para as coisas que eu faço com ela, mas, né? Ah, professor, eu gosto de ter uma estratégia, igual como a gente faz lá no Word, no Excel, né? Clica no botãozinho para abrir tudo e tal. Legal, você consegue ter vamos dizer assim, um tato a mais, né? Você consegue enxergar de uma maneira melhor o R, a visualização dos dados indo para ele, tá? Isso não está no, no slide, mas olha só aqui, ó. Eu posso fazer modificações dentro do banco de dados aqui carregado. Então, uma vez que eu tenho aqui, ó, carregado, eu posso usar a função fix, né, de conserto, né, ou somente visualizar, olha só. E aí eu tenho uma planilha de dados, pessoal. Olha que legal, né? Tem uma planilhazinha aqui, né, bonitinho, tudo e tal. Eu consigo fazer modificações aqui, então, não era 1.4 isso aqui, era um ponto, só cuidado para não botar vírgula aqui, ou então escrever uma palavra aqui, sei lá, 72, por exemplo. Dou um enter. Ele já modificou, né? Então, se eu vou mexer aqui masculino, toma cuidado de escrever, né, masculino com letra maiúscula. E do jeito que está aqui, porque senão ele cria um outro nível aqui, né? Então, tomar cuidado com a questão do divisor de decimal, tomar cuidado aqui com a questão da escrita, né? Escrever o maiúsculo, minúsculo, diferencia, tá? Então é importante isso. É uma funçãozinha bem bacana, você consegue enxergar os dados no formato de planilha, né? Que é o que de fato fica por trás, né? O R carrega, deixa lá na memória e você vai usando essas informações dependendo da sua necessidade, tá? Então essa que é a estratégia, ok? Vamos lá continuar, né? Para continuar utilizando, tem que fechar essas janelas, senão não funciona, tá? Então vamos lá, nosso R, tá? Então isso aqui eu mostrei para vocês,
né, todas essas ideias e tudo bonitinho. E se eu quiser, por exemplo, tirar esse banco de dados do R, né, eu tenho a função write.table, tá? Vamos ver como é que funciona isso, né? E aqui mesmo já, então eu tenho a ideia de importação, que é usando read table, read CSV, né? Deixa eu até colocar aqui read table e read CSV, né, que foi o que nós fizemos aqui, CSV, tá? E aqui eu tenho a função write, né, ponto table, ou pode usar também write.csv, é a mesma ideia, tá? Se você está trabalhando, quer salvar, né, no arquivo CSV ou coisa do tipo assim, também pode, né? Não tem problema nenhum, tá? Quero exportar, quero tirar do R essa informação para salvar num banco de dados fora, né? Então, a write.csv ela é diferente um pouquinho, porque o x aqui, ó, olha só, né? O x aqui é o nome do objeto do R. Então, por exemplo, se eu quiser write.table, tá? Se eu quiser, ó, mandar aqui o dados, né? txt, tá? Dados txt, aí o arquivo aqui é o arquivo de saída. Então, qual é o nome do arquivo que eu quero guardar lá? Ah, eu vou botar aqui, ó, né? Exportando dados, tá? Dados, dados. Aí eu vou dizer que é numa extensão txt, tá? Tem que dizer a extensão, senão ele não vai funcionar, ok? Bom, aí eu tenho outras coisas, né? Eu posso usar o separador aqui, se quiser, né? Eu boto o separador por espaço, né? Só para ficar bonitinho. Então, tenho que dizer que tem esse espacinho aqui, senão ele bota tudo junto as colunas, tá? E só rodar. Não vai aparecer nada, mas lá no diretório de trabalho, ó, se eu for lá, ó, tá aqui, né? Deixa eu ver aqui, aula, ó, exportado dados, tá aqui, ó, tá? Quando você for abrir, ó, ele entende bonitinho, tem as colunas aqui, né? E as linhas, tá? Então, isso é uma forma de você tirar dados do R, se você tiver interesse, né? Assim como, né, colocar dados dentro do R, né? Usando a função read table ou tirando usando a função write table, ok? Bom, pessoal, vamos finalizando por aqui, tá? Tá faltando uma funçãozinha para falar a respeito sobre leitura de banco de dados, tá? Ela é muito mais simplificada do que essa que eu mostrei para vocês, né? Mas já com essa já dá para ir se divertindo um pouquinho, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, por favor, mande lá, né, mensagem para a gente poder discutir e resolver. Bons estudos para vocês e se cuidem. Até mais.